Pessoal, paz e bênção a todos. Vamos então dar continuidade às nossas aulinhas, né? Já estamos quase chegando no final do semestre, pessoal. Logo, logo a gente já está de férias, em férias, né? Bem, eu gostaria, pessoal, que vocês dessem uma olhadinha e assistissem melhor as aulas, principalmente de orgânica, porque corrigindo os exercícios de vocês, eu reparei, assim, bastante errinhos, né? Eu não sei, acho que todas as aulas eu repito e repito que a gente, ao dar nome aos compostos orgânicos, nós temos que seguir, aliás, a ordem alfabética, né, pessoal? E tem gente que não está fazendo isso. E eu falo toda aula, então eu tenho a impressão que essas pessoas não assistem às aulas. Então, por favor, olhem lá, olhem a responsabilidade de vocês, tá, gente? Eu também não quero começar já a semana brigando, né? Não é brigando, é só dando um alerta, tá? Então, agora a gente vai começar, pessoal, a apostila 4, tá? Aula 13 da apostila 4, tá? Aula 13, só para vocês se localizarem direitinho lá. Aula 13 da apostila 4, 4A. E essas primeiras aulinhas dessa apostila são bem assim, repetição, vocês vão ter, na verdade, uma revisão do que vocês viram até no final do ano passado, eu acho, né? Porque não fui eu que dei aula para vocês, mas eu acho que essa matéria é mais no início do ano passado. Então, primeiro, vocês sabem que as últimas aulas que a gente viu foram, nessa parte A, foram de ligações químicas, né? Então, a gente estudou ligações iônicas, onde é transferência de elétrons de um metal para o não metal, onde formam-se íons, né? A ligação mais forte, todos os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. E a gente estudou as ligações covalentes, que são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons entre ametais. Estudamos as ligações covalentes polares, as apolares, a ligação coordenada ou dativa, só para dar uma lembradinha. E hoje a gente vai falar de alguma coisa que acontece, né, com essas ligações, que vem a ser o NOx, ou número de oxidação. Então, o que é NOx, ou número de oxidação? O que é, gente? Então, vejam bem, na ligação iônica, NOx é a carga que o átomo, a espécie química, adquire quando ela perde ou ela ganha elétrons, né? Nós sabemos que os cátions têm tendência a doar elétrons e, portanto, tornar-se-ão íons positivos, cátions, enquanto que os não metais tendem a receber elétrons, tornando-se ânions, com carga negativa. E quando isso acontece, nós dizemos assim que nós temos cargas reais, né? Vamos dizer lá que a gente tem, por exemplo, cloreto de sódio, que é a nossa representação tão simbólica aqui, né? Do cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, o que acontece, gente? Quando acontece a ligação iônica sempre com metal e não metal, né? Nós sabemos que nessa ligação, o que aconteceu com o sódio? O sódio deu definitivamente o seu elétron para o cloro, se transformando então num cátion monopositivo. Então, esta carga aqui, real, que o sódio adquiriu, real porque ele realmente doou o seu elétron, isso é definitivo, este sódio aqui, essa carga, aliás, nós chamamos de NOx, ou número de oxidação, é a carga que o átomo adquire quando ele perde ou ganha elétrons. E no caso das ligações iônicas, essas cargas nós chamamos de cargas reais. Enquanto que o sódio perdeu o seu elétron, o clorinho recebeu um elétron e tornou-se um ânion. Então, esse menos 1 aqui, e esse mais 1, os NOx do sódio é mais 1, o NOx do cloreto é menos 1. Assim acontece com todos os elementos das ligações covalentes. Metais tornam-se cátions, a sua carguinha é o seu NOx, e não metais tornam-se ânions, a carga que eles adquiriram ao receber elétrons é o seu NOx, o número de oxidação. Já nas ligações covalentes, como é que é aquela musiquinha lá, que você já deve estar enjoadinho de escutar, né? Ligação iônica
forma íons e a covalente não. Por que que a covalente não forma íons? Porque não há transferência de elétrons de um átomo para outro, há sim o compartilhamento. Mas nós sabemos que em compostos onde há ligações entre átomos diferentes, sempre os elétrons são deslocados, a nuvem eletrônica é deslocada mais para o lado do elemento mais eletronegativo. Sendo que, qual é a definição da eletronegatividade? A tendência de um átomo em atrair os elétrons de uma ligação covalente, né? Então, por exemplo, no H... Olha, gente, amanhã que bom que nós estamos numa reunião na escola, e daí eu vou poder preencher esses nossos pincéis aqui que já estão pedindo socorro, né? Eu compro uns, mas não sei, acho que dá um quadro, ele vai ter que trocar até de quadro, que ele não está querendo mais pegar. Então, por exemplo, o HCl, nós sabemos que existe o compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o cloro. Porém, devido ao fato do cloro ser mais eletronegativo, os elétrons que estão sendo compartilhados se deslocam mais para o lado do cloro. Então, nós dizemos assim que do lado do cloro torna-se um local de uma alta densidade eletrônica devido a esse deslocamento dos elétrons. Enquanto que o hidrogênio fica uma região aqui de baixa densidade eletrônica. Então, forma-se um dipolo aqui positivo e aqui negativo. Mas não são cargas reais. Vocês acho que já entendem isso já no nosso quarto ano que a gente está tendo química, né? Que não é uma carga real, ninguém deu, ninguém recebeu, há o compartilhamento com deslocamento de elétrons para o lado do átomo mais eletronegativo. Então, estas cargas aqui são cargas imaginárias, ocorreriam se houvesse alguma coisa que rompesse essa ligação covalente. E acontece, né? Se nós colocarmos o cloreto de hidrogênio na água, vai ocorrer o quê? A ionização. Hidrogênio vai acabar ficando positivo mesmo, né? Vai ficar com carga 1+, o cloreto acabará ficando com carga 1-, daí seriam cargas reais, quando isso, ou uma luz ultravioleta, por exemplo, que quebrasse essa ligação. Então haveria formação de cargas reais, que seria, enquanto eles estivessem ligados, tendências a ocorrer. Então aqui seria número de oxidação. Possivelmente o hidrogênio ficaria mais 1, lógico que vai ficar, né, se romper, e o clorinho -1, né? Então, e nós podemos fazer isso não somente com moléculas simples como o cloreto de hidrogênio, mas com moléculas mais complexas. Vamos dizer que eu tenho aqui, pessoal, tenho aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico. Lembra lá como é que era a forma estrutural do ácido sulfúrico? H2SO4, né? Então seria H, estaria, sempre a gente coloca o H primeiro, dando uma lembradinha lá naquela aula de a estrutura dos compostos, então, covalentes, né? Daí seria sempre o oxigênio se ligando ao elemento central, que no caso é o enxofre, como oxigênio da família 6A, e precisa compartilhar 2 pares de elétrons, que já está acontecendo aqui, né? O enxofre só resta a ele fazer com os outros oxigênios uma ligação dativa, quando o par eletrônico vem de um único elemento, né? Não é cada um participa da ligação covalente com um elétron só. Na ligação dativa, só para dar uma recordadinha, o par eletrônico é oriundo de um único átomo, né? Mas pertence aos dois, como se fosse uma ligação covalente normal. Só que nós sabemos que é ativo, um par eletrônico sendo compartilhado. E aqui nas ligações mais simplórias que a gente conhece, ele é um elétron sendo compartilhado de cada átomo, né? Bem, então vamos dizer aqui quais seriam os prováveis NOx de cada elemento, né? No caso do hidrogênio, do oxigênio e do enxofre no ácido sulfúrico, se essas ligações se rompessem. Então você vai analisar cada elemento químico, tá? Cada átomo. Então aqui o hidrogênio. Você vai analisar, inclusive, lógico, é isso que a gente tem, e nisso que se baseia isso aqui, que é na diferença de eletronegatividade. Eu vou colocar aqui aquele macetinho que a gente vê como é que a gente diz assim, no decréscimo da eletronegatividade. Então, o átomo mais eletronegativo que tem é o flúor. Depois é quem?
ontem no clube briguei com o Ivan, que saiu correndo, pelado, Embora alguns aqui tenham eletronegatividade muito próximas umas das outras, né? Alguns elementos. Mas temos que gravar pelo menos o flúor é o mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, nitrogênio e o cloro estão ali, né, na eletronegatividade. Então vejam bem aqui, gente, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai analisar assim. Entre o hidrogênio e o oxigênio, eles estão compartilhando um par eletrônico. Caso haja a ruptura dessa ligação, quem ficará com os elétrons? Então, entre o hidrogênio e o oxigênio, quem tem maior eletronegatividade? Então, veja bem, o oxigênio está aqui, o hidrogênio está lá longe, né? Então, lógico que o oxigênio tem muito mais eletronegatividade, estará atraindo o par eletrônico e então esse par eletrônico, se houver a ruptura, ficará o elétron do hidrogênio ficará com o oxigênio, outro elétron já é dele, então aqui significa que ele vai ganhar um elétron do hidrogênio, que então o oxigênio vai se tornar um menos e o hidrogênio, perdão, um mais. Se eu romper esta ligação aqui, hidrogênio mais um, oxigênio menos um. Nós vamos analisar todas as ligações, né? Daí, se rompesse esta ligação covalente aqui, quem ficaria com o elétron do par que está sendo compartilhado? Então, entre o oxigênio e enxofre, então, peraí, só um pouquinho, desculpe. O hidrogênio, então qual seria o NOx dele se essa ruptura ocorresse? Ficaria mais um, né? Dos dois hidrogênios. Dos oxigênios, todos eles terão, nesse caso, o mesmo NOx. Então, o que aconteceria aqui? O oxigênio aqui receberia um elétron, que recebeu do hidrogênio, mais um, esse oxigênio recebeu também do hidrogênio. Se rompesse essa ligação aqui, devido ao oxigênio ser muito mais eletronegativo que o enxofre, ele ganha o elétron do enxofre também. Não é que o enxofre queira dar, mas devido a essa diferença de tendência de atrair os elétrons, o oxigênio ficaria com o elétron, né? Então, ganharia mais um do enxofre. Ficaria com carga menos 2 no total, né? Aqui, esse oxigênio já recebeu o elétron do hidrogênio. Se essa ligação se rompesse, ele ficaria com o elétron do enxofre devido a ser mais eletronegativo do que o enxofre. Então, ganharia também um elétron, ficaria com carga menos 2, né? Se essas ligações se rompessem aqui, uma ligação dativa, pode romper tranquilamente também. Quem ficaria com os elétrons do par? Vejam bem, a ligação dativa, o enxofre está compartilhando com o oxigênio um par eletrônico. Mas se essa ligação se rompesse, os elétrons ficariam com o oxigênio devido a ele ser mais eletronegativo. Então, sua carga, o NOx, o número de oxidação seria menos 2. Aqui, mesmíssima coisa, menos 2. Então, em todo o composto, todos os oxigênios adquiririam o NOx de menos 2, o 2 menos, que é melhor assim. A gente vê na apostila às vezes para frente, para trás, aí o PAC, mais recentemente, quer que a carga fique atrás e o número na frente, né, gente? Indicando, então, o número da carga, o número do NOx, o número de oxidação. E o enxofre, coitadinho, o que aconteceu com o enxofre? Nós sabemos que normalmente o enxofre da família 6A tem tendência a receber 2 elétrons. Mas quando ele está numa situação dessa, em que ele está ligado com elementos mais eletronegativos, numa ligação covalente, o que acontece? Ele perde elétron de todo lado para o oxigênio. Então, perdeu um aqui, vai ficar mais um. Perdeu um aqui, mais um. Perdeu 2 aqui, 2 mais. Perdeu 2 aqui, 2 mais. Então, qual seria o NOx que o enxofre adquiriria se as ligações fossem rompidas? 2, 4, 5, 6. Então, aqui nós dizemos que o NOx, ou carga do enxofre nesse caso, é mais 6, tá? Então, nas ligações covalentes, o NOx, ou o número de oxidação, seriam as cargas que o elemento adquiriria se as ligações fossem rompidas. Não esquecendo que a soma total de cargas positivas e negativas de qualquer composto é igual a 0. Nós nunca podemos nos esquecer disso, né? Os compostos são neutros, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos dar algumas dicas, né, para vocês, vocês já sabem isso, enfim, mas
Então aqui seria a dica da eletronegatividade para que num composto eu pudesse determinar a carga dos elementos. E os outros macetinhos assim que vocês têm que gravar, tá gente? O ano passado até eu quis passar, me lembro que uma aluna falou assim, não, mas a gente tem a tabela periódica, a gente pode olhar. Mas não é sempre, tá gente? Não é sempre que a tabela periódica é dada para vocês numa prova. E não é sempre também que vocês têm ali a tabela para ficar consultando. Então, é bom ter um lugar que não deve falhar, que é a nossa cabecinha, né, gente? Então, o que é? Vamos ver os elementos que mais aparecem nos compostos e cujas cargas são mais ou menos previsíveis, né? Então, o hidrogênio. Qual é a carga provável do hidrogênio dos compostos? Bem, então, ligação iônica forma íons, é covalente não, o hidrogênio faz as duas, depende da situação. Então, a maior parte dos compostos, a gente encontra o hidrogênio fazendo ligação covalente. Como a eletronegatividade dele não é alta, ele não tem uma tendência, nem uma força para atrair os elétrons, então o hidrogeninho, na maioria dos compostos, na maioria, não é regra geral, ele vai aparecer com NOx, tá? Mais 1, com o número de oxidação, carga, ou NOx mais 1. Porém, existem os compostos que nós chamamos de hidretos metálicos, onde o hidrogênio participa de ligações iônicas. Então, quando o hidrogênio participa de ligações iônicas, ele vai sempre ter a tendência a receber o elétron do metal com o qual ele irá se ligar. Com isso, vamos dizer aqui no hidreto de sódio, o que vai acontecer? O sódio vai doar o seu elétron para o hidrogênio. Então, aqui tem o hidrogênio ligado ao metal. Então, neste caso, nos hidretos metálicos, tá? Quando o hidrogênio estiver ligado ao metal, a sua carguinha será o quê, gente? O seu NOx, né? Será 1 menos, certo? Porém, na maioria das vezes, nas ligações covalentes, o NOx dele é mais 1. Nos hidretos metálicos, menos 1. Um outro sujeitinho, um outro elemento que vai aparecer bastante nos nossos compostos é o oxigênio. O oxigênio, a gente tem a impressão que sempre a carguinha dele é menos 2. Eu pergunto, qual é a carga do oxigênio? Menos 2. Nem sempre é menos 2. Na maioria das vezes, devido à sua alta eletronegatividade, ele pertencer à família 6A, realmente a carguinha dele é 2 menos. Porém, o oxigênio, né, não pode estar fazendo outras ligações diferentes. Por exemplo, nos peróxidos, o peróxido mais conhecido, nós devemos estar estudando isso agora na química com a Juliana. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio. Se nós fizermos aquele joguinho de elétrons, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, se essa ligação romper, né, o que vai acontecer? Então aqui o hidrogênio e o oxigênio estão compartilhando, o oxigênio está compartilhando com outro oxigênio, tá. Se eu romper essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, quem é que tem mais eletronegatividade? O oxigênio. Então é evidente que o oxigênio aqui vai ganhar, o elétron do hidrogênio ficará com carga menos 1, hidrogênio mais 1. Entretanto, aqui temos dois átomos iguais compartilhando elétrons. Então, a diferença de negatividade não existe. Os dois têm a mesma tendência, a mesma força para atrair os elétrons. Então, caso rompa-se essa ligação, ninguém ganha, ninguém perde. Cada um fica com um elétron que já era seu, né? Então, aqui o oxigênio não adquire carga nenhuma. E se romper aqui, esse hidrogênio vai receber um elétron, ficará com carga menos 1. Então, nos peróxidos, tá? Os peróxidos, nós temos peróxido de hidrogênio, peróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos e peróxido de prata. São os peróxidos, né? Uma função química que vocês devem estar estudando lá nos óxidos. Então, nos peróxidos, o oxigênio tem carga 1 menos, o seu NOx é menos 1. Então, não pode responder se a carga do oxigênio é sempre menos 2. Não, nos peróxidos é menos 1.
Nas substâncias simples, em que o oxigênio estará compartilhando elétrons com ele mesmo, né? Uma ligação covalente dupla, mas é uma ligação covalente normal com, nós chamamos essa substância simples, porque os dois átomos são iguais, ninguém ganha, ninguém perde. Então, nesse caso, qual é o NOx, ou carga do oxigênio? Zero. Aliás, em toda substância simples, o NOx dos elementos será zero. No caso aqui, o NOx do oxigênio é zero. E existe o caso ainda em que o oxigênio pode se ligar com o flúor, né? Como é o caso do fluoreto de oxigênio. O fluoreto de oxigênio, cuja fórmula é essa aqui, o flúor tem carga 7, o oxigênio, carga não, pertence à família 7A, portanto precisa ganhar um elétron, o oxigênio doa não, né? Na verdade ele tem que compartilhar 2 elétrons aqui, porque aqui vai ser uma ligação covalente. Nesse caso aqui, gente, olha aqui, ó, O, né, F, O, F. Então, nesse caso aqui, quem é que tem maior eletronegatividade? Oxigênio ou flúor? O flúor. Então, o flúor ganha. O elétron fica com carga, o oxigênio fica com carga mais 1. Nesse caso aqui, ó, oxigênio com flúor. Caso rompa essa ligação, quem vai ganhar os elétrons? O flúor, devido à sua maior eletronegatividade. Então, o oxigênio também adquire carga mais 1. Então, nesse caso, excepcionalmente, então, nos fluoretos de oxigênio, devido a ele estar no oxigênio, tem uma grande eletronegatividade, mas o flúor tem mais. Então, nos fluoretos de oxigênio, a carga do oxigênio é mais 2. Então, cuidado. O oxigênio, na maioria das vezes, carga menos 2, nos peróxidos, menos 1, nos fluoretos de oxigênio, mais 2, e nas substâncias simples, com ele mesmo, vai ter carga 0. Ligamos com ele mesmo, no oxigênio, no ar, né? O oxigênio aqui, tão importante para nós lá, ele tem carguinha 0, porque é uma substância simples, tá? Então, mas na maioria das vezes nos compostos, a gente vai achar o oxigênio com carga menos 2, né? Bem, quais outros elementos que têm cargas fixas? Os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, que nós já conhecemos muito bem. Hoje eu vou colocar um elemento, não que ele seja metal alcalino, mas que tem carga mais 1 fixa. Onde nós encontrarmos, nós temos que nos lembrar que o seu NOx ou carga é mais 1. Seria agora, né? Agora, li na calcinha da rubineira, sei lá o quê, coisas, tá? Então, quem são esses elementos? Vejam que a prata não é metal alcalino, por favor, não vamos dizer, prof, para prata nos metais alcalinos, não. Esses são os metais alcalinos, a pratinha é da família 1B, é um elemento de transição. Então, mas ela tem carga sempre 1+. Então, agora que a prata, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, onde vocês encontrarem esses elementos, saberão que sua carguinha é sempre mais 1. Esses não têm exceção, tá? Exceção quando estiverem sozinhos. Por exemplo, se o sódio estiver lá sozinho, nós já vamos ver o que é uma ligação metálica, né? Qual é a carga desse sódio? Mais 1. Não, é 0. 0. Né? 0. O elemento sozinho assim tem carga 0. Substância simples. E o elemento que não se encontra, na verdade, não se encontra sozinho. Nós sabemos que os elementos, se eu representar o sódio assim, eu tenho milhões de átomos de sódio ligados entre si, né? Mas como é sódio com sódio, com sódio, com sódio, com sódio, todo mundo sódio, carga 0, né? Certo? Muito bem. Quem é que tem carga 2+ fixa? Quem é que tem carga 2+ fixa? Serão os elementos da família dos alcalinos terrosos e mais alguém, tá? Mais alguém que não pertence a essa família, que também é um elemento de transição. Mas vamos colocar lá, né? Quem são os elementos da família 2A? Bela, magrela, casou, com o senhor, né? Bela, magrela, casou, o senhor, barão do zinco. Então, aqui o zinco não é da família 2A, vocês sabem disso. O zinco é um elemento de transição, né? Está aqui, o zinquinho, e ele também terá carga fixa de mais 2. Então, onde encontrar
O berílio, gente, depois nós vamos estudar, acho que nessa mesma apostila, em aulas posteriores, ele faz hibridação, também o berílio faz hibridação, é uma matéria nova para vocês, tá? O berílio faz hibridação, mas o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio e o zinco terão cargas fixas de +2, facinho. Então, o hidrogênio, na maioria das vezes, carga +1. Os hidretos metálicos, -1. O oxigênio, na maioria das vezes, carga -2. Os metais alcalinos e a prata, +1. Os metais alcalinos terrosos e o zinco, +2. Ok? Muito bem, agora tem aquelas regrinhas de ouro, que a gente está falando há muito tempo, espero que já esteja bem sedimentado na cabecinha de vocês, que vem a ser o quê? Que em todo composto a soma total das cargas positivas e negativas é igual a 0. Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá K2MnO4, permanganato de potássio. Eu quero saber a carga. Geralmente, pessoal, o que pedem para a gente é a carga do elemento central. Quem é o elemento central aqui? É o manganês. E eu vou ensinar a fazer por aquele métodozinho lá do cercadinho. Tá? Eu não sei como vocês aprenderam ano passado, mas eu costumo fazer assim, eu acho mais fácil, para a gente fazer rapidinho, porque tempo é notinha garantida no vestibular, né? Então nós sabemos, como é que eu vou saber aqui a carga do manganês, que é um cara que tem NOx variável? Então, vamos ver lá. O oxigênio, na maioria das vezes, é -2. E aqui, nesse caso, como ele está na extremidade, a carguinha dele é -2. Não está no peróxido, não está ligando com o flúor, é -2. Então, eu faço assim, multiplico. Claro, que eu tenho 4 oxigênios. Então, colocar o número total de cargas negativas que eu vou ter aqui. -8. Né? Não é que a carga do oxigênio seja 8. São 4 oxigênios, os 4 juntos vão fazer um total de carga -8. O potássio da família 1A, né? Metal alcalino, portanto a sua carguinha, o seu NOx é +1. Como eu tenho 2 potássios, o número total de cargas positivas aqui será 2+. Como eu sei que a soma de todas as cargas positivas e negativas tem que dar 0, o que eu faço aqui? Qual será a carga do manganês para que esse negócio aqui dê 0? Nós sabemos que é quanto, gente? 8. Faço 8, tira 2, 6. E vou pôr com carga positiva para que fique +6, com +2, +8. Com -8 igual a 0. Não se admite nenhum aluno que seja no 3º ano do 2º grau que não saiba isso. Isso aqui é uma revisão, né, gente? Vocês aprenderam já o ano passado, certo? Muito bem, só para a gente lembrar. Então, a soma total de cargas positivas e negativas é igual a 0 num composto normal. Vamos pôr um outro aqui um pouquinho mais. Vou pôr o alumínio. Ah, esqueci de colocar, gente. O alumínio tem carga fixa +3, né? Facinho de a gente lembrar. O alumínio, Al2SO4, 3, por exemplo. Esse aqui é o sulfato de alumínio. Tá, então vamos ver a carga de todo mundo. Nós sabemos que a soma da carga de todos tem que dar 0. Vamos fazer o cercadinho, cercar todo mundo aqui. E com certeza que eles vão pedir a carga do enxofre, que tem NOx. NOx assim, que pode ser variável, né? Variável. Qual é a carga do oxigênio, pessoal? Vamos lá, me digam. Eu gostaria que vocês estivessem aqui participando, né? Seria bom, ficar muito mais animado. Seria 2-. Aqui é como se eu estivesse dando aula para as paredes, ninguém me responde nada, né? Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 dá 24. Né? Então, vai ser -24 cargas negativas eu tenho nesse composto. Então, o número de cargas positivas terão que ser também 24, mais 24. Então, do enxofre eu não sei, não posso chutar, tá, gente, aqui. Mas do alumínio eu sei. O alumínio tem carga fixa. Qual é a carga do alumínio? Ele é a família 3A, família do boro.
é 3 mais. Como eu tenho 2 alumínios nesse composto, a carga total é mais 6. A diferença entre 6 e 24 dará mais 18. Agora, ninguém, claro, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nossa, a professora conta nos dedos. Ah, é tradição, né? Então, aqui, gente, o número total de cargas positivas e negativas está certinho. Só que é evidente que a carga do enxofre não vai ser mais 18, né? Por quê? Nós temos aqui, entre parênteses, 3. Significa 12 oxigênios e 3 átomos de enxofre. Então, 18 é a carga de 3 átomos de enxofre, né? De 3 átomos de enxofre. Quanto que é a carga de cada enxofre? Então, você divide por 3, a carga de cada enxofre vai ser mais 6, né? 3 vezes 6, 18, certo? Então, é assim que a gente faz. É simples, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Isso aqui é muito importante quando nós vamos estudar, então, reações de oxirredução. Vocês viram ano passado que a gente vai, acerto de reações por oxirredução, tal, vocês vão ter que saber a carga das substâncias, né? Então já vão treinando isso aqui, tem que saber direitinho, certo? E existe mais uma regrinha ainda que nos diz o quê? Nos diz que a carga num íon composto, o que é um íon composto? Por exemplo, PO4, 3 menos, é o ânion fosfato. Então aqui eu não tenho um composto, eu tenho um ânion. Esse 3 faz parte do composto PO4. Então, num ânion composto, a soma das cargas positivas e negativas tem que ser igual à carga do íon. Qual é a carga do íon? É 3 menos. Então, a soma da carga desse cara com esse tem que dar 3 menos. Então, como é que eu vou fazer? Tem também um macetinho. Tem lá o nosso cercadinho. Eu faço assim, né, gente? Vocês podem fazer como vocês aprenderam, se vocês acham mais fácil, não sei como é que foi. Qual é a carga do oxigênio? 2 menos. Então, eu faço assim, ó. Preste atenção, olha lá. 4 vezes menos 2, menos 8. Macetosamente, então dá menos 8, tá? Qual seria a carga do fósforo? Então, assim, 8 tira 3 dá quanto? 8 tira 3. 3 é que é a carga do ânion todo, aqui, do ânion composto. 8 tira 3 é 5. Então, a carga do fósforo vai ser mais 5. Então, eu pego esta carga aqui, diminuo da carga do ânion e eu tenho a carga do outro elemento. Então, vai ser mais 5 com menos 8 vai dar menos 3, que satisfaz, então, a regrinha que diz que a soma das cargas positivas e negativas num ânion composto tem que ser igual à carga do ânion. Vamos fazer um outro exemplo aqui para ver se vocês entendem. Vamos pegar o amônio. O amônio é NH3, é um composto neutro, né? Não tem carga sobrando nem faltando, está neutro. Mas o amônio é NH4 mais, 1 mais. Quando é 1, às vezes a gente nem representa. Ah, professora, mas põe na frente, põe atrás, põe onde vocês quiserem. Tanto que você sabe que a carga do amônio é mais 1. Então, a carga do hidrogênio, aqui nesse caso, vamos fazer o cercadinho. Não, tem horas que falha, tem horas que escreve tão bem, tem horas que não escreve nada. A carga do hidrogênio não está ligado com metal, né? O hidrogênio é da família 5A. Então, não é metal. Então, qual é a carga do hidrogênio? É fixa, mais 1. Como eu tenho 4 hidrogênios, 4 vezes mais 1, mais 4. Qual é o macetinho? Tanto faz a carga aqui de tudo esse composto aqui, ser positivo ou negativo, eu vou fazer uma continha de menos. 4 tira 1 dá quanto? 3, né? 3. E tem que ser o quê? Para dar mais 1, tem que ser menos 3. Menos 3 com mais 1 dá mais 1. A soma das cargas tem que ser igual à carga do íon, tá? Então, menos 3 com mais 4. Eu sempre diminuo aqui, tanto sendo positivo ou negativo, eu vou diminuir, ok? Tá. Tem um exercício ali que talvez vocês tenham dificuldade, que é na apostila, porque a aula acaba aqui, mas eu vou fazer só esse exercício aqui, ó, gente. Se vocês tiverem dúvidas,
Por favor, pergunta. Eu não estou recebendo pergunta de ninguém, porque é um ótimo sinal ou um péssimo sinal, não sei. Enfim, esse aqui, ó. Qual é a carga do ânion ferrocianeto? Tá dado? Deixa eu colocar aqui para vocês, senão vocês não vão nem saber. 13, 16. Então, o ânion ferrocianeto é esse aqui. FeCN6, tá? Isso aqui é um ânion cuja carga é 4 menos. Eles querem saber a carga do ferro, especificamente. E agora, professora, não é do elemento central. Então, nesse caso aqui, meus queridos, eu vou ter que saber a carga do cianeto, tá? Tanto que veio o cianeto, gente. Mas como é que eu vou saber a carga do cianeto? Simples, vocês conhecem o ácido cianídrico, aquele ácido mortal, né, usado nas câmaras de gás, nem existe mais, acho que nos Estados Unidos, câmaras de gás, mas que matou também os judeus lá, coitadinhos, na época da Segunda Guerra, né? Então vamos lá, é HCN. Você tem que lembrar do ácido correspondente para saber a carga do ânion. Então, o ânion cianeto, ele vem do ácido cianídrico. Tirando o hidrogênio, o cianeto vai ficar com carga menos 1, porque é do ácido cianídrico. 6 menos 1 dá menos 6. Tira 4, dá quanto? Menos 4, 5, 6. Então, qual é a carga do ferro? Mais 2. Né? Olha aqui, eu estou fazendo aquela continha de menos que eu falei para vocês. 6 menos 1, de onde é menos 1 é mesmo, professora? Do cianeto, nesse caso, tá? Então, 6 vezes menos 1, menos 6. Tira 4, dá 2. Tem que ser positivo para que a soma dos dois dê a carga do ânion, que é menos 4. Então, a resposta ali seria qual? Letra C. A carga do ferro nesse composto é mais 2. Então, aí tem uma porção de exercícios que vocês poderão fazer. Se tiverem dúvidas, vocês sabem o meu telefone, eu estou sempre à disposição, não saio de casa. Estou ainda não é nem quarentena mais, né? A gente já passou muito mais de 40 dias. Até a próxima aula, pessoal.